Ok, senhores, voltamos aqui mais uma vez com o nosso estudo de modelagem conceitual. Agora vamos complementar o nosso estudo mostrando outros modelos conceituais ou outras formas de representar o banco de dados aí em alto nível. Esses modelos eles são derivados de modelos de representação de dados e sistemas de informações. Então, muitas vezes a gente vai encontrar aqui detalhes que não são tão visíveis aí dentro do modelo ER, mas a gente vai aqui dar uma rápida passada e tentar fazer um paralelo aí entre esses modelos, mostrando principalmente esses três que estão listados aqui nessa figura: o IDF1X, o modelo de Beckman e o modelo de Crowfoot, que é o pé de galinha, né, pessoal? Então vamos dar uma passada rápida nesse modelo e tentar entender aí a semântica de cada uma dessas notações. Primeiramente, vamos fazer um comentário aqui que foi retirado lá do livro do Paulo Coco, que diz o seguinte: em relação a banco de dados, em relação à modelagem conceitual, que é justamente o livro, né, que eu já comentei sobre ele, devemos estar preparados durante a nossa atuação nessa área para nos defrontarmos com diferentes notações e metodologias. Então, o que ele quer mostrar aqui é que assim, é possível que você tenha em determinados momentos observar aí representações diferentes. Então, o conhecimento disso para quem vai trabalhar com banco de dados é extremamente importante. E para você, concurseiros, qual é a importância disso? Bom, pessoal, se você trocar atuação na área de modelagem por atuação em provas de concurso, a importância é a mesma e a gente vai mostrar aqui no final desse bloco uma questão, inclusive discursiva da FCC, que pede para você fazer uma modelagem utilizando a notação pé de galinha, e existe uma diferença significativa em relação à modelagem R que faz toda a diferença na hora de responder a questão. O que ele diz também? Que o importante será sermos capazes de identificar quais são os elementos semânticos de cada uma delas, dessas metodologias de modelagem, e aplicá-los corretamente. Então, para a gente aplicar esses elementos semânticos corretamente, nós precisamos conhecê-los. Então, para isso, vamos passar aqui por essas diferentes notações, né, pessoal? Vamos começar pela IDF1X, que é uma notação que foi criada lá como padrão americano e evoluiu aí ao longo do tempo, mas a gente não vai se prender a esse detalhe histórico e funcional inicial do IDFX. Nós vamos apenas tentar entender os elementos desses diagramas e fazer uma relação dele com o modelo ER, certo? Embora aplicada a nível conceitual, incorpora aí em suas raízes muitas características do projeto de banco de dados lógico. Esse é um modelo mais antigo, então naquele momento ele acabava definindo tipos de dados e quem era chave estrangeira, quem era chave primária. Então ele tinha esses detalhes aí que a gente usa mais, o que a gente define mais quando a gente está implementando o modelo lógico, mas que aparece aqui, a gente vai ver alguns exemplos. A diagramação depende do conceito como chaves ou do conceito de dependência de identificação. A gente vai entender aí o que é cada um desses conceitos e os elementos presentes aí no IDF1X, que é basicamente entidades, relacionamentos, atributos, subtipos, supertipos, né? Essas entidades aqui, pessoal, elas são basicamente divididas em quatro categorias segundo esse modelo, né? Então vejam, a categoria ela pode ser primeiramente independente ou dependente, onde existe aqui uma das coisas mais importantes, até coloquei aqui já a forma de representação dessas diferenças entre ser independente e dependente. Na independente nós temos os cantos de um retângulo reto e nas dependentes nós temos os cantos do retângulo arredondados, né? Então essa é a diferença aí na notação em dizer se a entidade é dependente ou independente. Aí aqui a gente já puxa aí o conceito de dizer se ele é dependente de identificador ou se ele é dependente de existência. Bom, ser dependente de identificador basicamente significa que uma entidade necessita ir para formar sua chave identificadora da chave de outra entidade. É como se você obrigasse uma chave estrangeira na entidade que é dependente do identificador, ok? Já na entidade dependente de existência, esse conceito é um pouco mais forte, porque implica que
para uma ocorrência de uma entidade filha, deve existir relacionada a ela obrigatoriamente a ocorrência de uma entidade pai. Então veja aí, existe a questão de subtipos e supertipos. Nós vamos ver já já como é que a IDF1X representa aí essa questão e a ideia de ser associativa ou não associativa. Veremos já já também um pouco mais sobre isso. A primeira questão aqui, que vai se refletir tanto nessa anotação quanto na anotação de pé de galinha, é onde estão alocados aí dentro da figura os atributos. Vejam que aqui na anotação IDFX a gente tem aí uma entidade. Aí se você quiser definir o nome para essa entidade, você põe o nome aqui acima. Dentro do retângulo, na parte superior, nós temos os atributos que compõem a chave primária e dentro do retângulo, na parte inferior, nós temos os demais atributos. Então vejam que isso aqui é importante para você entender onde ficam os atributos dentro da representação. Vejam que é diferente do modelo entidade relacionamento, onde nós temos esses atributos na parte externa do retângulo, representado lá dentro das elipses, né, pessoal? Então, vamos seguir em frente aqui e falar rapidamente desse relacionamento aqui, né, entre duas entidades, né? Só para mostrar alguns exemplos para vocês, né? Então, aqui nós temos uma entidade A que se relaciona com a entidade B. Veja que a gente está aí mostrando um relacionamento identificador. Então, o que acontece? Na entidade B, nós temos o atributo da entidade A, né? Foi isso que a gente acabou de definir. E aqui nós temos aí algumas características, né? Vejam que ele está dizendo aqui em inglês, né? A entidade pai em um relacionamento identificador pode ser uma entidade independente de identificador ou uma entidade dependente de identificador de outras relações, né? Então, vejam aí que essa entidade A aqui superior, ela pode ser uma entidade independente de identificador ou ela pode estar relacionada com outra entidade que não aparece aqui na figura. Já aqui embaixo ele diz, ó, a entidade filha em um relacionamento identificador é sempre uma entidade dependente de identificador, certo? Então vejam que essa aqui é a entidade dependente de identificador. Essa aqui pode ser independente de identificador ou dependente de identificador de outra entidade. Aqui nós temos a diferença demonstrada aqui na notação do relacionamento. Vejam que no primeiro momento a gente estava falando apenas de um relacionamento identificador. Agora nós estamos falando de um relacionamento mandatório não identificador, né? Vejam o que ele está dizendo neste caso, né? Ele diz uma entidade pai em um relacionamento não identificado mandatório pode ser uma entidade independente de identificador, como mostrado na figura, né? Vejam que aqui nós não temos nenhum atributo de outra entidade como chave primária de A, ou uma entidade dependente de identificador que depende de outro relacionamento. Então, não está demonstrado aqui na figura. Já no caso da entidade filha, né? A entidade filha em um relacionamento não identificado mandatório será sempre uma entidade independente de identificador, ao menos que a entidade seja também entidade filha de algum outro relacionamento identificador. Então, veja que aqui a gente está falando de um relacionamento mandatório não identificador ou non-identify, como ele está mostrando aqui. Então, veja que aqui não existe necessariamente a relação entre uma entidade independente e outra entidade independente. Então, veja que aqui não necessariamente os cantos dessa entidade inferior estão com as bordas curvas, né, pessoal? Então, isso aqui a gente tem que prestar bastante atenção aí, ok? E por fim, a gente vai ter aqui um relacionamento opcional não identificado, né? Então, é mais ou menos um exemplo semelhante ao anterior, só para a gente continuar e ler aqui o que está escrito, né? A entidade pai em um relacionamento não identificado opcional pode ser uma entidade independente de identificador ou uma entidade dependente de identificador de outra relação. É mais ou menos o mesmo conceito que ele vem usando em todos os slides.
e a entidade filha em um relacionamento não identificado opcional será uma entidade independente identificador, a não ser que seja também uma entidade filha de algum outro relacionamento identificador. Então veja que nessa representação, como não existem outras relações, todas as duas são entidades independentes. Ok, pessoal? Vamos então seguir em frente e falar um pouquinho sobre os relacionamentos aqui no IDF 1x, né, pessoal? Então, o que estamos apresentando aqui? As notações utilizadas pelo relacionamento indicam simultaneamente quatro aspectos: cardinalidade, opcionalidade e existência, que seria a dependência e existência, a dependência e identificador, que a gente já conversou sobre esses dois pontos aqui, né? Já mostramos figuras acima que mostram essas questões, e o significado ou a regra presente aí no relacionamento. Vamos começar falando sobre a cardinalidade. Basicamente, o que acontece aqui é o seguinte, ó, uma bola fechada indica 0, 1 ou muitos, certo? Abaixo diz o seguinte, ó, uma bolinha fechada com P diz que precisa existir um ou muitos, quer dizer, ele inibe aí a existência de zeros. A gente pode ter também exatamente um número específico, onde você põe o número, digamos, 10 ao lado da bolinha preta, né? Então você está obrigando a existir exatamente 10 elementos nesse relacionamento. Nós podemos ter 0 ou 1, que basicamente é representado aqui pela letra Z. A gente também tem anotações sobre cardinalidade, quer dizer, neste caso aqui você vai dizer, por exemplo, né, maior que 3. Você põe aqui entre os parênteses a anotação dizendo que este relacionamento ele é sempre maior do que 3, ou exatamente 7 ou 9. É outra opção que você pode pôr aqui dentro desse parênteses. E por fim, a notação que indica aí de n até m. Você pode ter um intervalo aí de possibilidades de cardinalidade nesse relacionamento e é representado por n-m, né? Então, pessoal, tá aí as nossas opções de cardinalidade dentro do modelo IDF1x, ok? A gente tem aqui também, como prometemos, a questão das regras, né? Ou a questão do significado aí presente. O relacionamento de A para B a gente coloca em primeiro lugar, né? Então aqui acima, e o relacionamento de B para A gente coloca aqui abaixo. Vejam que o elemento da esquerda ele fica em cima e o elemento da direita fica embaixo, ou vem em sequência, né? Esses poderiam estar lado a lado aqui em cima. Da mesma forma que entidades C e D, o elemento acima fica logicamente primeiro e o elemento abaixo fica descrito em segundo lugar. Essas barras aqui não necessariamente são duas linhas, o primeiro é o da esquerda e o segundo o da direita, e sempre o da esquerda ou acima é descrito primeiro, em seguida o da direita ou o abaixo. O nome ou a regra aí descrita nesse relacionamento é exemplificado, ok, pessoal? Falar um pouquinho dos atributos, já mostramos lá onde é que eles ficam. Os atributos primários ficam acima de uma barra dentro do próprio retângulo, e os atributos que não são chave ficam abaixo dessa linha, ok? Então não deve existir uma notação gráfica específica para denotar os atributos e suas funções, chave primária, estrangeiros e índice. Então, neste caso, como a gente já viu no exemplo, a alocação dos atributos dentro da entidade seria dentro do próprio corpo lá do retângulo, a chave primária seguida por PK, entre parênteses, e a chave estrangeira seguida por FK. Então, só uma observação, a identificação de PK e FK é um indício de que a técnica voltar ao processo de modelagem lógica e não de modelagem conceitual. Mas o modelo aqui é visto nessa nossa teoria de modelagem conceitual porque ele tem ampla semelhança com o modelo entidade e relacionamentos. Bom, então a única coisa que falta falar aqui que prometemos é... Então, a única coisa que falta falar aqui que a gente prometeu é o quê? É a questão dos subtipos e supertipos, né? Então, vamos ver aqui só como é que ele representa essa ideia de especialização ou herança, né? E tem essa questão de ser completa ou exclusiva, como é que a gente representa isso. Então, vejam, vamos entender aqui o completa e a gente vai ver como é que ele trata os outros elementos. Veja, se a dependência ela é completa, então nós temos aqui uma dupla barra, né? Então vejam aqui, para ter nestes casos aqui de completa, todo elemento pertencente
a entidade pai aqui, vamos chamá-la de A, essa aqui de B e essa aqui de C, para todos os exemplos. Toda vez que nós temos um elemento A, ou ele é também um B, ou ele é também um C, né? Veja aqui no incompleta que o elemento A ele pode não necessariamente ser um B ou um C, ok? A questão de ser exclusiva, né? Então vejam nesse caso aqui que ele é ou um A ou um B. E aqui nós temos uma completa inclusiva, então vejam que ele pode ser tanto um B quanto um C. Então um elemento A aqui, vamos supor, carro, ele pode ser um carro anfíbio e um carro 4x4. Vamos supor que essas seriam duas especializações aqui para carro, certo? Só um exemplo aí para a gente tentar entender. Aqui, no caso, incompleta, o carro ele pode ser um elemento do tipo anfíbio, pode ser um elemento tipo 4x4, mas ele pode ser simplesmente um carro, certo, pessoal? Então, essa estrutura é só para vocês entenderem a ideia de subtipos e supertipos aí dentro do IDEF 1x, né? Aqui, pessoal, tem um comparativo entre o IDEF 1x e o modelo ER. Comparativo rápido, não é necessário se prolongar muito, é só para mostrar aí quais são as diferenças entre o modelo ER e o modelo IDEF 1x. Ok, pessoal? Então vamos seguir em frente aqui, falar um pouquinho agora de outra notação, seria a notação de Beckmann, né? A notação hoje atribuída a Beckmann é conhecida como uma notação de setas, aquelas setinhas que a gente de vez em quando vê aí em algumas provas de concurso. É uma derivação do diagrama original proposto por esse Charles Beckmann aí para a representação de estruturas de dados. E vejam que nela existiam basicamente dois elementos, né? A estrutura de dados e os relacionamentos existentes entre elas. Aí, pessoal, para identificar os tipos de associatividade entre as estruturas de dados, eram usados apenas dois tipos de representação. A cardinalidade 1 era representada por uma linha sem terminação e a cardinalidade n era representada por uma seta. Como podemos ver aqui nessa figura, retirada lá do livro do Paulo Coco e com a resolução horrível, né? Mas o que interessa dá para ver aqui que é a seta e a terminação em apenas uma linha, onde representando o relacionamento 1 para n. O que aconteceu? Evoluiu-se, né, pessoal? Evoluiu-se a notação para a questão da notação de setas, onde as pontas sem terminação viraram setas e as setas viraram setas duplas. Então vejam aqui que a notação de Beckmann original era desta forma e a notação de setas acabou ficando desta forma, onde a notação n para n seria basicamente uma seta dupla no lugar da seta única que virou aqui a relação 1 para 1. Ok, pessoal? Aí agora a gente vai falar sobre o terceiro notação que aparece aqui na nossa aula, que seria a notação pé de galinha, que foi utilizada aí por James Martin, né? Então, a notação conhecida como pé de galinha, ou do original Crowfoot, não abrange todo um conjunto de elementos gráficos para a representação do modelo de dados. Trata somente da representação utilizada para representação dos relacionamentos. Aí o que o James Martin fez? Ele incorporou essa notação pé de galinha junto com outros elementos e disseminou esse trabalho dele com uma ideia de engenharia da informação, que seria para descrever aí modelos informacionais de sistemas. Então, ele, com essa evolução, trouxe para nós algumas coisas importantes. Vamos começar aqui pelo básico, que seria o relacionamento, né, ou a descrição do relacionamento. No modelo original, basicamente, a gente tem que pensar nisso aqui. O relacionamento 1 para 1 não tem nenhuma representação. O relacionamento 1 para n tem esse pezinho de galinha aqui no lado n, e o relacionamento n para n teria o pé de galinha dos dois lados. Mas existe uma evolução desse modelo, pessoal, que fala se o relacionamento ele é obrigatório ou se ele é opcional. Veja que se ele é obrigatório, ele tem uma barrinha. Se ele é opcional, ele é representado por uma bolinha. Se ele é mandatório 1 para 1,
ele tem uma simples barra. Se ele é mandatório para N ou para vários, né, ele tem aqui o pé de galinha. Então, vejam aqui que essa representação é importante porque já apareceu várias vezes em prova, né, pessoal? Então, é só para vocês fixarem aí essa questão dos símbolos e dos significados. Aqui nós temos um pouco mais de notação pé de galinha, né, onde a gente tem aqui as entidades convencionais, não tem o conceito de entidade forte ou fraca. Aqui a gente tem a ideia de entidade associativa, né? Aqui abaixo, pessoal, essa figura pode estar meio solta aqui, mas ela é extremamente importante que vejam. Na entidade da notação pé de galinha, o tipo da entidade fica aqui em cima, depois nós traçamos uma barra e descrevemos os atributos abaixo. Vejam isso aqui, pessoal, é extremamente importante, já foi cobrado em algumas provas, certo? Aqui ao lado nós temos exemplos de relacionamento 1 para 1 e N para N, etc. E aqui nós temos um conceito que eu acho que a gente já falou sobre ele, de relacionamento ser mutuamente exclusivo. Nós temos apenas uma barra aqui, isso quer dizer o quê? Que A ou ele se relaciona com B ou ele se relaciona com C, né? A gente tem aqui o relacionamento contingente, né? Que diz que se A se relaciona com B, ele também se relaciona com C, e um relacionamento que ele chama de subconjunto, né? Que basicamente obriga, vamos supor, se um determinado relacionamento entre A e B acontece, então obrigatoriamente outro relacionamento entre A e B também acontece, né? Então vejam aqui que nós temos um relacionamento opcional, mas se esse existir, esse aqui de baixo também vai participar aí do relacionamento. Ok, pessoal? Bom, aqui tem a questão de como o modelo pé de galinha representa a herança, né? Tem algumas notações propostas, né? Só para vocês terem uma ideia aqui, nós temos a entidade A. Dentro da entidade A, nós temos a herança dela como entidade A1, né? Que herda os dados da entidade A. E da mesma forma, nós temos essa representação aqui ao lado, onde a gente tem a entidade A. E aqui abaixo, dentro da mesma entidade A, nós dizemos que nós temos a entidade A1. E dentro da entidade A1, nós temos a entidade A1, 2. Né? Então vejam que a gente pode fazer um relacionamento de 1 para N entre outra entidade e a entidade A1 ou a entidade A1, 2. Né? Isso é só um exemplo aí para vocês armazenarem. E nós temos aqui alguma opção interessante que eu não vi ainda em alguma prova de BD, mas que pode cair mais cedo ou mais tarde, então para vocês saberem também. Vejam, nós temos um determinado produto e aqui nós temos duas divisões, né? A primeira delas diz se ele é a divisão entre perecível e não perecível. Vejam que aqui é um critério mutuamente exclusivo. Já definimos mutuamente exclusivo na transparência anterior. É só para mostrar como é representado a herança desta forma aqui, ó. E quando nós não temos o mutuamente exclusivo, a gente tem esse pequeno espaço aqui, ó, pessoal. Se vocês estão vendo, deixa eu só marcar aqui esse pequeno espaço aqui, ó, pessoal, dos dois lados que representam aí a ideia de ser não mutuamente exclusivo. Ok, pessoal? Bom, vamos seguir em frente agora para a questão discursiva que eu prometi para vocês, né, pessoal? Vejam que é uma questão discursiva da prova do Tribunal de Contas do Amapá desse ano, 2012. Essa questão, pessoal, ela basicamente pede para você montar um diagrama de pé de galinha que represente o que ele está descrevendo aí no texto. Veja que ele começa dizendo: um profissional de tecnologia da informação foi contratado para desenvolver o modelo de dados de uma clínica médica. Para cumprir essa tarefa, ele obteve junto aos funcionários da clínica um conjunto de atributos e regras de funcionamento do negócio que serão apresentados a seguir. Então veja aqui que eles têm vários atributos: CRM do médico, ID da consulta, ID do cliente, ID do diagnóstico, ID da receita, ID do medicamento. Então veja, ele está mostrando aqui basicamente quais são as entidades que vão aparecer no nosso sistema, né? E a gente tem aqui o nome do cliente, telefone do cliente, dosagem do medicamento. Então, neste momento, ele também está dizendo aqui quais são os atributos. E você tem, num primeiro momento, de associar os atributos às entidades, né? Depois que você fez isso, você vai ler as regras, né, pessoal? As regras de funcionamento basicamente diz o seguinte: ó, um médico pode atender em consulta vários clientes, uma por vez.
cada cliente pode ser atendido por diversos médicos desde que sejam consultas diferentes. Então veja, cada consulta só pode ter um médico, né? O valor do identificador da consulta é incrementado automaticamente, então é um ID lá genérico. Se a gente ler todas essas regras, a gente vai começar a montar o modelo identificando as nossas entidades e os nossos relacionamentos. Vejam o que ele diz. Desenhe um modelo normalizado sob perspectiva física que apresente as entidades, atributos, chaves primárias e chaves estrangeiras de relacionamentos e suas respectivas cardinalidades representadas por meio da notação pé de galinha. Aplique, se necessário, as três primeiras formas normais e explique como elas foram utilizadas. Bom, explicar como as formas normais foram utilizadas vai ficar mais para frente, mas o que aconteceu aqui? Vejam, pessoal, a gente tem a resposta padrão, essa é a resposta da própria FCC, que foi quem fez a questão. A gente tem aqui as entidades: médico, consulta, diagnóstico, medicamento, receita, medicamento, receita e cliente. E aqui, ó, pessoal, nós temos lá, ó, primeira coisa, notação pé de galinha. A gente tem, ó, o nome da entidade e os atributos. E a gente usa aquele mesmo conceito que eu falei lá, ó, em IDEF 1x, né, onde a gente tem as chaves primárias acima e os atributos que são não chaves abaixo. E aqui veja que ele pediu uma notação no nível físico, né? Não seria exatamente nível físico, né, pessoal? Mas ele está dando a dica que ele quer que você descreva, ou pelo menos diga quais são os tipos da entidade. Então, data da consulta é um date, hora é um time, o ID da consulta é um integer e ele é uma chave primária. Vejam aqui os relacionamentos N para 1, né? Nós só temos relacionamentos N para 1, né? E vejam aqui que todos eles são mandatórios, né? Como a gente viu lá na notação pé de galinha, né, pessoal? Então, aqui está a resposta padrão. Deem uma passada com calma. Vejam, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar e-mail, que eu terei o maior prazer em responder. Mas é uma questão para vocês passarem um pouquinho de tempo pensando, para ver se vocês chegam aí à resposta e para ver se realmente vocês entenderam todos esses conceitos e todas essas notações aí que a gente acabou de ver nessa parte da aula. Então, aqui, só para mostrar para vocês, no final do livro do Navate, ele tem um apêndice que fala sobre notações diagramáticas opcionais para o modelo ER. Eu não vou tratar disso agora, não tem tanta importância, nós já falamos sobre algumas dessas notações. O que eu quero que vocês deem uma olhada é porque muitas vezes as pessoas não chegam até o apêndice no livro do Navate. Então, no caso da aula, eu tenho certeza que vocês vão passar por isso aqui, porque vocês vão assistir o curso todo. Então, deem uma olhada aí na representação que existe como notações opcionais para o modelo ER. Ok, pessoal? A gente tem aqui algumas informações, está dividido em duas partes aqui para poder ficar bem visível na transparência. É importante que vocês pausem e deem uma olhada. Aqui embaixo tem a descrição do que é que está feito na figura, e é importante para vocês pelo menos terem uma passada por esse assunto, para se cair alguma dessas notações aqui, você não se perca ou ache que não existe e marque falso na prova do SESC, por exemplo. Certo, pessoal? Eu acho que o que nós tínhamos de falar sobre notações conceituais, modelagem conceitual, é isso. A gente vai já começar o modelo relacional, mas antes vamos fazer uma pequena pausa e já voltamos. Ok, pessoal?